Olá, seja muito bem-vindo ao Verbete. Eu sou o professor Ivan de Souza e no vídeo de hoje nós vamos tirar dúvidas sobre é isto ou é aquilo? Qual a expressão mais adequada para determinadas situações de comunicação? Fica aí! Muito bem, como eu disse no começo, hoje nós vamos falar sobre algumas expressões que nós utilizamos muitas vezes sem saber se estamos utilizando de maneira correta ou às vezes utilizamos duas expressões como se fossem sinônimos e elas não são. E para começar essa conversa de hoje, nós temos aqui estada ou estadia? Qual expressão é a mais correta? O que você acha? Bom, primeira coisa que eu quero fazer aqui é tranquilizar todo mundo. As duas formas são corretas, tá? Eu posso usar tanto estada quanto estadia. Agora vai depender do contexto. A palavra estada diz respeito ao tempo de permanência de alguém ou de algum grupo de pessoas num determinado lugar. Então a gente vai viajar para, sei lá, Buenos Aires e aí faça a reserva e nessa reserva tem o tempo, né? Quais são os dias, quantas diárias ficaremos no hotel? Esse período é chamado de estada. Então são 7 dias de viagem. A minha estada ou a nossa estada em Buenos Aires será de 7 dias. Então, estada é para o tempo de permanência de uma pessoa, de um grupo de pessoas em determinado lugar, certo? E agora nós vamos falar sobre estadia. O que é estadia? Nós utilizamos isso muito como se fosse sinônimo de estada. É muito comum, se você ligar lá para uma agência de viagens, com certeza eles vão utilizar essa expressão, sua estadia. Não. De acordo com a norma, de acordo com a tradição, o adequado para estadia você vai utilizar em situações em que você vai falar sobre o tempo de permanência, por exemplo, o dicionário Aurélio vai trazer isso, tá, gente? É o tempo de permanência do navio no porto, por exemplo. Ou então o tempo de permanência de um avião no aeroporto, no hangar, tempo de permanência de algum veículo em garagem e por aí vai. Então, estada é o tempo de permanência de pessoas em determinado lugar e estadia é o tempo de permanência de algum veículo, de um carro, de um navio, de um avião em determinado lugar. Espero que a gente tenha conseguido desfazer essa confusão aí. Estada e estadia com suas especificidades. Então, vamos para o segundo caso. Olha, as duas outras expressões que causam aí uma certa dúvida, ou às vezes não causam dúvida, as pessoas utilizam como se fossem sinônimas também, a princípio e em princípio. Mais uma vez, as duas existem na língua portuguesa, mas com significados distintos. Vamos começar então por a princípio. Essa expressão significa início, começo. Nós vamos utilizá-la sempre como sinônimo de no começo, no princípio, inicialmente. Vamos ver um exemplo? A princípio, acreditei em você. Ou seja, no começo, antes de tudo, eu acreditei em você. Então tá aí essa expressão a princípio, a gente vai usar com esse sentido, antes de tudo, inicialmente, no começo. Vamos lá para a próxima? A próxima expressão, que é a coleguinha dessa daí, é em princípio. Tem um sentido totalmente diferente, embora nós muitas vezes utilizemos como se fosse sinônimo. Em princípio, é a mesma coisa de em tese, em teoria. Então vamos lá ver como que isso aplica no dia a dia, como que a gente deve aplicar isso aí em expressões de cunho formal. Em princípio, o Brasil é um país democrático, ou seja, de uma forma geral, em tese, pelo menos em tese, o Brasil é um país democrático, porque acontecem algumas coisas que nos fazem questionar essa democracia aí. Ou, em princípio, a lei é a mesma para todos, da mesma forma, de uma forma geral, em tese, a lei é a mesma para todos, mas em algumas situações nós sabemos que isso daí acontece de forma divergente e nos leva a questionar se ela realmente é para todos, mas em princípio, em tese. Vamos agora para o nosso terceiro caso. Agora nós temos 3 expressões que causam um pouco de confusão, que são demais, separado, demais, junto e ademais. Cada uma dessas expressões tem uma aplicação, tá? Vamos lá ver como que isso acontece. Então, comecemos por demais separado. Demais separado é uma locução adjetiva que acompanha um substantivo e ela tem valor semântico, ela tem significado de a mais,
Por outro lado, é o contrário de menos. Vamos ver um exemplo. Os ricos têm dinheiro demais e contas de menos. Ou seja, nós estamos afirmando aqui que as pessoas ricas têm dinheiro sobrando, por outro lado, têm poucas contas. Só para a gente brincar, né? Nem todos os ricos têm essa facilidade de vida toda. Mas o demais aí é para dizer que tem a mais, que tem muito, enquanto as contas de menos, ou seja, olha aquele contrário que a gente falou lá no começo. De menos é o antônimo, é o contrário da expressão demais. Agora vamos falar do demais junto, ok? O demais junto é um advérbio, ou seja, adjetiva um verbo e ele indica a ideia de excesso, ok? Vamos ver exemplo. O mundo ama Michael Jackson. Ele é demais, ou seja, ele é muito bom. Essa questão do excesso do talento do Michael Jackson evidenciada aí. Ele é um astro, ele é muito bom. Então nós temos demais junto com função de advérbio e indica essa ideia de excesso. Agora vamos lá para outro caso. O demais junto também pode ser um pronome indefinido. Como que isso acontece? Ele pode ser sujeito ou não de uma oração e é precedido de um artigo. Olha só esse exemplo. Apenas os primeiros participantes entraram. Os demais, ou seja, os outros participantes, tiveram de aguardar. Mais um exemplo. O dinheiro é apenas para a alimentação. As demais despesas, ou seja, as outras despesas, são de sua responsabilidade. Olha que legal essa diferença. E agora nós temos mais uma palavra aí que está na mesma família, que costuma causar confusão, que é o ademais. Ademais é uma conjunção aditiva com valor de adição, ou seja, ela indica algo mais. Vamos ver um exemplo. Os candidatos chegaram atrasados, ademais não trouxeram documento de identificação. Ou seja, além de os candidatos chegarem atrasados, eles não trouxeram um documento para se identificar, desclassificado. Portanto, não se esqueça de levar seu documento de identificação. Vamos para mais um caso? Este agora, gente, está muito em voga. Nós estamos usando muito, né, essa expressão, essas duas que eu vou dizer aqui agora, na verdade, por causa da pandemia da Covid-19. O que acontece? Nós falamos álcool gel ou álcool em gel? Vamos ver como que isso se dá pensando do ponto de vista da gramática, da língua padrão. Primeiro a gente tem que perceber que essa ideia de padrão da língua tem a ver com a tradição, ou seja, com o uso que é reconhecido como o legítimo, como o adequado do ponto de vista da norma. As duas expressões álcool gel e álcool em gel são relativamente novas, né, na língua portuguesa e elas estão assim, muito evidentes agora por causa da pandemia. Primeiro eu quero dizer, tranquilizar todo mundo de que as duas expressões fazem sentido e eu vou explicar por quê. Primeiro ponto, às vezes os substantivos podem trabalhar como adjetivos, eles podem ter essa função adjetiva para especificar um outro termo, para especificar um outro elemento. Às vezes, substantivos funcionam como adjetivos para especificar um outro termo, para especificar e particularizar um outro elemento. É o caso, por exemplo, de carro-chefe, caneta tinteiro, som fantasma e outras expressões aí da nossa língua. Então, o primeiro ponto que nós precisamos observar é esse. O substantivo muitas vezes vai trabalhar junto de outro substantivo com essa função adjetiva, com essa função qualificadora. O segundo ponto a se observar é que em alguns casos pode-se usar aí uma expressão preposicionada, como é o caso de álcool em gel. Aí você tem a preposição entre a palavra álcool, né, o substantivo álcool e o substantivo gel. Qual que é a finalidade disso? Para dizer qual é o tipo desse produto. É um álcool, mas é um álcool de qual tipo? É em gel. Então, as duas formas aí perfeitamente aceitáveis na língua portuguesa. Essas expressões preposicionadas são muito comuns. Nós temos exemplos como sabão em pó, sabão em barra, leite em pó e alguns outros aí na nossa língua. Portanto, não tenha mais vergonha se você chegar ao mercado, à farmácia, para comprar seu álcool gel ou para comprar seu álcool em gel e não saber qual expressão utilizar, utilize as duas.
Até porque, gente, nós estamos falando, estamos refletindo isso daqui mais uma vez do ponto de vista da gramática tradicional, do ponto de vista do português culto, né, da língua padrão. Mas no dia a dia essas coisas são irrelevantes. O que importa é que todos nós nos cuidemos, que consigamos comprar o nosso álcool e cuidar da nossa higiene aí para evitar o contágio pela doença. Vamos para os nossos últimos casos agora? Bom, agora eu vou trazer para vocês entorno e entorno. Qual será a forma correta? De novo, as duas formas são corretíssimas, mas elas precisam ser utilizadas de acordo com o contexto. Quando é que eu vou usar? Então vamos lá que eu vou explicar. Entorno, separado aí com a preposição em, é uma locução prepositiva que indica que algo fica em torno, fica ao redor de alguma coisa. Vamos ver os exemplos. É comum nas famílias todos se reunirem em torno da mesa. O público sentou-se em torno do palco para assistir à apresentação dos artistas. Então, perceberam? Aqui nós temos uma locução prepositiva, né? A gente começa com a preposição em, depois o torno separado, quer dizer algo que está ao redor de alguma coisa. A locução prepositiva, o entorno separado, também pode significar por cerca de ou por volta de. Vamos ver nos exemplos que isso vai ficar muito mais claro para nós. Sua dívida está em torno de R$500. Olha aí, em torno separadinho, preposição em, depois torno de R$500. A viagem dura em torno de 2 horas. Mais uma vez, preposição em, seguida da palavra torno, de 2 horas, que a gente está marcando a duração de uma viagem. Agora vamos falar de entorno, que é junto. Entorno junto, quase sempre é um substantivo e indica um espaço circundante. Vamos ver exemplos para ficar mais claro para nós. O entorno da praça é bem iluminado, ou seja, aquilo que está no entorno, aquilo que circunda a praça é bem iluminado. O espaço que circunda a praça é bem iluminado. Agora, só para terminar, vamos ver outras aplicações para essas duas palavras, entorno separado e junto, ou junto e separado. Vamos ver. Entorno separado pode ser uma locução adverbial de lugar, ou seja, indica lugar. Olha só. Nesse caso, o valor semântico da expressão é em volta, e aí nós temos como exemplo: chegou ao salão e olhou em torno, mas não encontrou pessoas conhecidas. Olha lá, chegou ao salão e olhou em torno, olhou em volta para ver se encontrava alguém conhecido, mas não encontrou. E agora, pessoal, para terminar de vez, vamos falar da última aplicação da palavra entorno, que na verdade agora a gente vai abrir a vogal O para O e a palavra vai se tornar entorno, que é uma conjugação do verbo entornar. Eu sei que esse verbo é pouquíssimo usado, ele é muito usado aqui em Minas Gerais. Eu tenho um exemplo muito bom disso, que é de uma amiga minha de São Paulo, que veio morar aqui na minha cidade. Eu moro no interior de Minas Gerais. E ela falou que estranhou muito ao chegar aqui as pessoas falarem entornar. Cuidado, isso entorna. Porque entornar, onde ela morava, é derramar. Nós falamos aqui em Minas Gerais entornar. E essa variação linguística também, que está dentro aqui da nossa discussão hoje, que é muito interessante, é muito importante a gente falar. Então, a última aplicação da palavra entorno, no caso aqui é entorno, é no sentido de derramar. Olha esse exemplo. Ela é muito distraída, sempre entorna a água na mesa do escritório. Então tá aí, pessoal. Eu espero muito ter ajudado vocês aí nessas dissociações. Em caso de dúvida, se você tiver algum comentário, deixa aqui embaixo para a gente saber qual era a sua maior dúvida, se você se surpreendeu com alguma dessas expressões. Deixa a gente saber, isso é muito legal. Outra coisa que eu quero pedir é para vocês se inscreverem neste canal. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, fale para seus amigos, façam com que a gente consiga crescer isso daqui e levar um pouco mais de discussão, de curiosidades da língua portuguesa para outras pessoas. Gostaria também de pedir que vocês nos seguissem nas redes sociais, sobretudo no Instagram, para que nós consigamos interagir mais e que vocês também possam nos sugerir outros conteúdos, o que é que vocês têm mais dúvidas.
Algumas pessoas já pediram, sinalizaram para eu falar de redação do Enem. Eu estou pensando numa forma de falar isso bem objetivamente, depois explicando as partes da redação de forma mais específica, trazendo para as especificidades do Enem também. E aí, quando tiver com tudo organizadinho, eu começo a gravar os vídeos para vocês, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por estar aqui e até mais. Tchau!